Olá, queridos amigos ouvintes que acompanham o nosso CesaCast. Estamos de volta a esse podcast que a inovação é sempre uma das convidadas. Eu sou a Paty e hoje vamos falar sobre como metodologias ágeis, experimentação e cultura da inovação ajudam a transformar empresas, garantindo mais eficiência e melhores resultados. E como uma boa transformação é aquela que não fica apenas no mundo das ideias, mas impacta positivamente organizações, clientes e a sociedade, também vamos conhecer mais de perto um projeto desenvolvido com o Banco do Brasil, nosso grande parceiro. Tudo isso e muito mais após a vinheta. Muito legal, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para essa conversa maravilhosa. Temos aqui pessoas convidadas muito especiais. Luiz Felipe, líder da plataforma de agilidade do Banco do Brasil. Rodrigo Oliveira, assessor sênior de TI do Banco do Brasil. Nosso querido parceirão Carlinhos, Carlos Ferreira, que é gerente de projetos sêniors aqui no Cesa. E diretamente de Portugal, Pri Alcântara, que é Senior Design Manager aqui no Cesa, participando de forma remota. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e eu queria que vocês pudessem se apresentar de forma breve aqui para os nossos amigos ouvintes. Beleza, vou começar aqui. Meu nome é Felipe, chamo Felipe Miranda, sou líder do COI de Agilidade, da plataforma de agilidade no Banco do Brasil, atuando há quase 20 anos na tecnologia do banco, com experiência em algumas áreas e tentar trazer para esse grupo aqui, compartilhar um pouco dessa vivência e da experiência que a gente teve aqui com o Grupo Cesa. Muito show. Rodrigo Oliveira, também lá do Banco do Brasil, analista de TI, mas trabalhando especificamente com agilidade já há cerca de 10 anos, desde quando a gente começou esse movimento, lá, os mesmos movimentos de piloto e tudo mais. Então, desde lá para cá, a gente passou por muita transformação, por muita mudança, mas a gente está nesse caminho de trazer o pessoal para esses conceitos de agilidade e a gente entregar mais valor. Sou Carlos Ferreira, sou gerente de projetos aqui no Cesa. Eu rodei alguns projetos com o Banco do Brasil aí, inclusive adotando a experimentação também, no desenvolver deles. Tive o primeiro contato com metodologias ágeis lá em 2006 aqui dentro do Cesa, então já tenho quase 20 anos, mais de 20 anos. Calma, Carlinhos, para entregar a idade. Já estou entregando, né? Então já tenho alguma experiência de metodologias ágeis e estou aqui no Cesa há bastante tempo, né? E eu sou Priscila, que já trabalho com desenvolvimento de software como designer desde 2009, aqui no Cesa desde 2017, e desde então trabalhando aplicando metodologias ágeis aí, trazendo design para o desenvolvimento de software dentro desse contexto. Muito show. Bom, hoje o nosso papo vai olhar para o futuro do setor e é um prazer contar com visão de pessoas tão envolvidas nesse cenário e que oferecem perspectivas tão diferentes e, ao mesmo tempo, complementares, Entrando aqui já nas nossas perguntas para vocês, pessoal. Felipe, eu queria entender um pouco como o setor financeiro é extremamente essencial para o mundo, Isso. Suas movimentações impactam o poder público, empresas privadas e, claro, toda a sociedade. Mas, de alguns anos para cá, percebemos que ele tem passado por grandes transformações. O que impulsiona essa necessidade de mudança? Acho que para até responder essa pergunta é interessante a gente olhar para o Banco do Brasil e entender como é que é a estrutura, É uma empresa como o porte do banco, Então, uma empresa com mais de 200 anos, onde são mais 90 mil funcionários. A gente olha para o parque tecnológico, a gente está falando de algo em torno de 6, 7, 8 mil funcionários, contando os colaboradores terceiros que trabalham com a gente. Quando a gente fala dos times de desenvolvimento de produto, nós estamos falando de algo em torno de 800 times. Então, qualquer movimento de transformação dentro de uma empresa dessa é um movimento que traz complexidade e traz todo um desafio para que ele seja feito. Mas eles são muito importantes, baseado no que a gente encontra dentro do mercado. Então, a gente veio no movimento de digitização, muito na última década, muito por conta do que a expectativa dos clientes traziam. E a gente chegou ao cenário onde a gente traz na mão do cliente o que ele precisava. E quando a gente olha para isso, a gente fala muito, olha para dentro do banco, a gente vê o nosso transacional nas agências, a gente vê o nosso transacional no web e a gente vê o nosso transacional no mobile hoje com uma fração muito grande do que a gente entrega. Só que quando a gente
Com a evolução, o que aparece, né? Cada vez mais a gente olhar para o ecossistema do cliente. Então, não só identificar como a nossa solução faz sentido para esses usuários, mas se adaptar àquele ecossistema. Então, olhar para a jornada do nosso cliente no momento que ele está e se conectar com ela. Então, acho que esse tem sido o grande diferencial, o grande movimento de transformação que a empresa que o setor financeiro vem passando. E a gente entende também que tem muitos desafios, né? Por exemplo, entregar, né, com experiências mais rápidas, mais fluidas e, ao mesmo tempo, a competitividade, né? Por exemplo, com fintechs, não é isso? Sim. A gente vê como tem a competitividade, né, com elas, fintechs aparecendo, mas elas aparecem muito como insights, eu acho que para esse nosso dia a dia, como oportunidades, né, que aparecem, né, na nossa jornada. Então, caminhos que a gente iria decifrar, ou levaria tempo para decifrar de um ambiente como esse, no ecossistema do cliente, elas chegam muito rápido. Então, a gente tinha, né, uma insegurança há muitos anos atrás, né, sobre, cara, como é que é esse ambiente do trabalho com as fintechs, elas estão surgindo, né, dentro das instituições grandes, como bancos, as transformações que a gente precisava fazer, e hoje a gente se adapta muito a esse mercado. Então, eu acho que essas oportunidades aparecem e a gente vai se transformando para trabalhar junto com elas e colher, né, as vantagens de trabalhar no mercado como esse. Muito legal. Rodrigo, consegue complementar um pouco mais, né, com os desafios para poder inovar em um setor que é tão regulamentado e tradicional ao mesmo tempo? Pegando um pouco pelo tradicional, o Filipe falou um pouco sobre essas transformações todas que a gente passou. A gente vem de uma estrutura aí de uma empresa de 200 anos que tinha muito essa questão da hierarquia, e em vários lugares ainda tem até hoje, mas lá na tecnologia, esse foi o primeiro desafio que apareceu quando a gente começou a falar de agilidade. Então, para fazer esse processo de inovação num ambiente daquele, a gente precisou aos poucos começar a quebrar essas barreiras. Então, logo no início, quando a gente começou a falar de agilidade, a gente praticamente fez um tombamento, né? Então, o que a gente tinha de equipes em uma semana, na semana seguinte aquilo virava um time ágil, e ainda tinha a questão da gestão para trabalhar e tudo mais. Mas era uma coisa que a gente estava disposto a conviver porque a gente apostava no aculturamento no longo prazo, né? Para só depois, num segundo momento, alguns anos mais tarde, já tem quase 10 anos que a gente está nessa caminhada, é que a gente começou, né, Felipe, a começar a olhar assim, não, agora a gente precisa olhar quem são as pessoas que precisam estar cuidando de determinado produto ou de determinada solução. Como é que eu encaixo, como é que eu consigo começar a conversar com esse gestor de pessoas, de equipes, para ele começar a olhar para uma gestão de um time ágil e também como é que ele pode contribuir tecnicamente ou com o produto. E aí a gente avançou para uma segunda, já caminhando para uma terceira fase, onde a gente já começa a ter um aculturamento tanto das pessoas, de entender que a gente provocou mudanças para que não necessariamente uma equipe vire um time, mas que você coloque as pessoas que são importantes para aquele trabalho, mas que a gestão também apoie e encontre e visualize naquilo que a gente precisa de um papel e não necessariamente mais de um gestor, aquele tradicional do comando e controle, né? Às vezes ele até precisa ficar em alguns momentos com aquele bonezinho da gestão das pessoas, mas o como ele pode contribuir com aquele time para o sucesso dele, sendo parte dele, sendo parte da solução, executando um papel e não necessariamente um cargo. Então, esse desafio do tradicional, e para além dele, a gente mudar a forma como a gente lidava com projetos, que eu acho que todo mundo, a César também deve ter acontecido quando houve essa mudança para agilidade, de tratar aquelas questões dos projetos tradicionais, começar a mudar a cultura das pessoas para o que a gente traz na agilidade ali, né? Algo mais parecido com ciclo curto, melhoria contínua, entrega de valor e não mais aqueles prazos alongados. Excelente. Complementando, Paty, quando você, na sua pergunta, né, você trouxe a questão da regulamentação, né, que a gente está submetido numa grande instituição financeira. E isso tem desde a nossa parte de produtos até o desenvolvimento de sistemas, né? E isso a gente pôde acompanhar uma evolução muito grande, né, na parte de processo. Então, o Rodrigo traz bem a parte de pessoas, né, a evolução na parte de pessoas, mas a gente vê como que se conectou a agilidade, por exemplo, o DevOps. Então, como a gente tinha tempo naquele momento, né, uma perspectiva de projetos, né, a gente tinha uma parte que a gente respondia regularmente a toda a regulação que a gente precisava no processo que a gente estava regido. E agora, quando a gente tem sprints mais curtas, né, ciclos de entregas mais curtas, como é que a gente se adapta? Então, é muito importante um empreendedorismo interno. Porque como que você continua respondendo ao mesmo requisito que você tinha no passado, regulamentar, e agora com um curto espaço de tempo.
Então você precisa ser criativo na forma de responder a mesma regulamentação que você tinha no passado, utilizando agilidade. Isso é bacana também, a evolução. Isso é bem bacana, né? Inclusive é um mindset cultural, né? E aí, pegando esse gancho, Pri e Carlinhos, como vocês entendem que a cultura influencia a inovação e a experimentação dentro das empresas? O Rodrigo falou muito, né, a questão de cultura. Eu acho que é uma parte essencial para a gente conseguir fazer a experimentação dentro dos projetos, né? Então, você tem que ter um patrocínio institucional, você tem que ter uma diretoria apoiando, dando autonomia para o time, dando a oportunidade deles errarem, né? Então, aceitando que o erro faz parte do processo. Né? E aí, Felipe também falou da infra. Né? É importante que você também pense em uma forma de disponibilizar as soluções que são criadas, né, em ciclos menores para o usuário final. Então, falando um pouco da experiência que a gente teve aqui no Speedboat, quando a gente começou alguns projetos com o Banco do Brasil, eu tive a grata surpresa dessa estrutura já estar muito consolidada. Então, a gente já viu ali quando começou os projetos, duas figuras importantes, né? Uma do negócio do PO ali e uma pessoa técnica, com autonomia. Então, quando a gente chegava para fazer alguma definição de projeto, de caminho a ser seguido, eles tinham autonomia de decidir qual era o melhor caminho. Não precisava passar por uma estrutura hierárquica gigante. E a mesma coisa com relação ao desenvolvimento. Né? Quando a gente chegava e tinha uma versão para ser disponibilizada, a gente tinha uma infraestrutura preparada para isso. Então, hoje até temos casos, não é antigamente, Rodrigo, acho que ainda acontece muito, de, por exemplo, a gente tem uma decisão e a gente acha que o PO tem uma autonomia de decidir, mas quando chega em um nível mais alto e da hierarquia, precisa retomar, porque não era isso que a diretoria estava pensando. Então, são pontos importantíssimos que a gente precisa ter para conseguir fazer uma experimentação, ter uma agilidade no desenvolvimento de soluções. Né? Também tem uma mudança no modo de pensar do time que está trabalhando, né? Que o time não é o usuário, então eu tenho que ir conversar com usuários reais, com as pessoas reais que vão se beneficiar daquele produto lá na ponta e conseguir trazer isso para dentro da roda de desenvolvimento do time, no final das contas. Então, isso aí é uma mudança de cultura também, do tempo que eu escrevia software e que eu chegava e sentava com um calhamaço de papel e vamos sentar aqui agora e vamos especificar o software de ponta a ponta para eu conseguir entregar ele daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, eu mudo isso em projeto, no sentido de que eu vou sentar, conversar com as pessoas, aplicar, ver se funciona, olha, funciona bem, ou então, olha, não funciona, vamos ajustar aqui os parafusozinhos. Então, isso acaba mudando a forma como o software é desenvolvido lá atrás e aplicando até trazendo metodologias de design para isso, do pensamento de incluir o usuário, de incluir as pessoas na montagem de um produto que é para elas. Então, é uma mudança dentro dos times, é uma mudança para o usuário que se sente ouvido, e aí quando aquele produto sai, ele vê, hoje eu fiz parte disso aqui, sabe? Então, tudo isso influencia na forma como a gente entrega a inovação, porque todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, desde quem trouxe a demanda até o usuário na ponta que vai receber, teve a sua participação para que a gente consiga entregar algo de valor. É a experiência do usuário na prática, né? Até porque a gente precisa, inclusive, também testar as hipóteses, né? Talvez que a gente tenha lá na ideação, né? Uma ideia que, na verdade, quando vai para o final, não faz sentido. E acaba, né? Como o Carlinhos falou, não é perda de tempo, né? Porque a gente também tem que errar, vai aprender, vai reajustar. Mas tendo esse olhar, né, da experiência, acaba que evita, né? Mitiga, na verdade, né? Você antecipa, né? Algumas respostas. Muito bem. E quando a gente pensa nas metodologias ágeis que vocês já vêm falado nas falas, né? E aplicado também aos ciclos curtos, quais são as vantagens que uma empresa tem quando aplica esse tipo de metodologia, né? Trazer a metodologia ágil, trazer essa ideia dos ciclos curtos, aí especialmente para Rodrigo e para Pri. Pois é, pegando um pouco ali, né, pelo tradicional que eu venho falando antes, o primeiro benefício que vem quando a gente olha ali para o tradicional, a gente tinha, a Priscila acabou de falar, né, a gente pretensamente reunia pessoas e discutia o que a gente ia fazer nos próximos 2 anos, com muita certeza de que a gente ia acertar, e colocava isso na rua depois de 2 anos. Se a gente estivesse fazendo isso agora,
Hoje a gente está em fevereiro de 25, a gente estaria falando de algo que vai para a rua em fevereiro de 2027. E a gente só de fala disso, a gente já sabe o risco que isso corre. Mas o tradicional fazia com que tivesse pessoas cuidando desse processo para que ele fosse assim. E quando você mexe nessas caixinhas de processo, isso dá problema, né? Em estruturas muito hierarquizadas, principalmente. Então, quando você traz os métodos ágeis, esse aculturamento ágil, é como eu estava dizendo antes, eu sempre procuro falar com os times sobre isso. Mais importante, às vezes, do que executar um framework, ou dizer eu faço isso, eu faço aquilo, focar em 3 coisas que a gente entende no banco como essencial para agilidade, né? Que é desenvolver sempre pensando em ciclo curto, como a Priscila falou, entregando algo de valor sempre e sempre procurando fazer melhoria contínua, tanto no produto que a gente constrói, quanto no processo que a gente está executando, né? Então, isso é que a gente corre atrás no banco com os times ágeis para trazer essa consciência sempre do porquê é importante o ciclo curto. Não porque está escrito num framework ou num livro, mas para a gente entender o quanto a gente tinha, né, puxando de Lean, o quanto a gente tinha de desperdício, de ficar 2 anos discutindo alguma coisa para testar no final, entregar no final, e se isso desse errado, né? Então, isso é muito importante pensar nessa questão do ciclo curto, melhoria contínua, foco em valor, isso para além das práticas ágeis em si. Eu entendo que isso é mais importante do que dizer eu faço Scrum, eu faço Kanban ou qualquer outra coisa. Se essas 3 coisas estiverem presentes, vai ser mais importante para um time. Os guias são importantes para você entender mais ou menos como é o funcionamento das coisas, né? Mas quando você segue, entende o porquê, aquilo se torna muito mais natural, né? Exatamente. Você sai daquela rodada de framework automática, que as pessoas não entendem, eu tenho que fazer essa reunião, eu tenho que fazer aquela outra. Não, entende essas 3 coisas e tenta executar e pegar as melhores práticas e colocar em prática para você conseguir entregar valor mais rápido. A gente muda um pouco o foco. O meu foco antigamente era entregar um projeto. Olha, eu tenho isso aqui na mão e o meu objetivo é entregar isso aqui no tempo certo lá na ponta. Então, meu foco passa a ser entregar valor. E para isso eu faço testes, eu envolvo os usuários, eu envolvo as pessoas, todos os stakeholders ali no meio do caminho para que a gente consiga validar a hipótese. Trabalho um pedacinho de valor por vez, de forma que eu consiga, olha, concluir esse ciclo aqui, conseguir entregar esse valor. Já está na rua, já está funcionando. E agora vamos para o próximo. Em vez de entregar um conjunto de coisas que a gente não sabe se lá no final vai dar certo ou não. É uma expectativa, como o Rodrigo falou. A ideia é que eu consiga entregar isso aqui, que isso aqui seja a melhor solução. Mas quando eu testo em ciclos curtos, é aquela velha máxima, né? Eu erro rápido para aprender rápido e para colocar a solução rápida na rua. E aí, rápido e eficiente, porque não é só agilidade, não é só sobre rapidez e uma entrega veloz. Mas é entregar algo eficiente, algo que vai ajudar a entregar valor para o usuário na ponta. Por isso é importante validar as hipóteses, testar, que era uma coisa que não se pensava antigamente, ou há não tanto tempo atrás. Se pensava em entregar software com qualidade, mas hoje eu penso em entregar com qualidade e que vai agregar valor na vida das pessoas. Isso. E isso traz uma lógica que é interessante falando de benefício também, né? Porque uma das coisas que acontece com isso é a gente parar de pensar, como ela disse, eu entregava software, hoje eu tento entregar valor. Isso é parar de pensar no esforço e pensar no resultado. Né? Então, essa outra lógica que a gente leva muito, junto ali com aquelas 3 essências que eu comentei, também esse raciocínio. Pensa mais no resultado do que no esforço. Né? É possível fazer muito esforço e não ter nenhum resultado. É claro que para fazer resultado você precisa fazer esforço também. Né? Mas ter isso em mente, ter isso no meio do time, para a gente entender que o mais importante é o resultado do que o esforço. Excelente. Para poder trazer mais na prática, inclusive um exemplo, né, eu queria que vocês pudessem compartilhar como tem sido lá no Banco do Brasil o trabalho em relação à experimentação e aqui, Carlinhos e Pri, como que o César tem apoiado, né, nesse processo? Vocês conseguem trazer mais exemplos para a gente? Posso trazer aqui um pouco da experiência que a gente teve aí com o Banco do Brasil. A gente tem um programa, né, uma metodologia que é a inovação de ponta a ponta, onde a gente tem 3 pilares. E a gente aplicou isso com o Banco do Brasil e com outros squads, outros parceiros também, né? Então, os 3 pilares o Discovery, o Delivery e o Growth, né? Então, quando você pensa em solucionar algum tipo de problema, você pensa quais são as possibilidades. E é interessante porque quando a gente pensa nas possibilidades, a gente pode testar essas possibilidades sem desenvolver uma linha de código com o usuário final. Então, quando a gente quer fazer experimentações, ciclos curtos, faz total sentido a gente falhar rápido e pensar em outras possibilidades logo no começo do projeto, né? E aí o delivery é você pegar e desenvolver, aí sim entra o time de desenvolvimento e faz linha de código, uma primeira versão daquela solução e aí volta para o usuário final
como o Rodrigo estava falando aí, e testa isso na rua, na prática. E se funcionou, aí sim vamos fazer o growth, né? Vamos escalar esse produto e realmente ir massivamente para o mercado. Então, foi esse processo que a gente rodou aí com alguns projetos do Banco do Brasil e foram bem interessantes e foram bem positivos. E mais importante que errar rápido, aprender rápido, Aprender né, rápido. A gente tem uma fala muito de Augusto aqui, que é um diretor, que a gente é apaixonado pelo problema, não pela solução, né? O problema a gente tem que se solucionar. A solução a gente descarta. Viu que não vai funcionar, descarta, vamos partir para a próxima. Para complementar um pouquinho isso que o pessoal trouxe, Carlos e Rodrigo, assim, muitas vezes as pessoas veem, poxa, mas não entrega código? Como assim? As pessoas entendem não entregar código como não sendo uma entrega de valor. Mas quando você para pensar que se eu tivesse codificado uma hipótese no começo que ela vai falhar daqui a 3 meses, eu estou economizando uma montanha de dinheiro, uma montanha de tempo, de desenvolvedor, de qualidade, de toda essa galera que ia estar trabalhando na solução que ia ser descartada. Então, quando eu trabalho com a hipótese e testo ela sem desenvolver uma linha de código, se ela der certo, ótimo, eu já começo a desenvolver uma coisa que eu sei que vai dar certo, que o risco é muito baixo de dar errado. Se eu testar a hipótese e ela der errado, eu economizei o tempo de desenvolvimento de todo o time de engenharia de software, de desenvolvimento, tanto do time de qualidade que vai testar aquela solução, como o desgaste da própria marca, de colocar um produto na rua que não vai dar certo. E aí, Pri, só trazendo um exemplo até recente, nessa fase de discovery, tivemos um projeto aqui que a gente levantou 7 hipóteses antes de achar a que realmente encaixava com os usuários. Então, imagina a gente testar 7 vezes, implementar 7 soluções e descobrir que no final não vai funcionar. Então, a ideia é essa. E pensando em termos de instituição, o quão a gente precisa adaptar os profissionais, né, que trabalham com a gente para uma metodologia de trabalho como essa. Excelente. Então, assim, foi muito importante, né, esse trabalho que a gente fez com a Cesa, até para guiar a gente num novo modelo operacional que a gente vinha conduzindo dentro do banco. Então, hoje nós temos disciplinas mais estruturadas, onde essas disciplinas a gente conduziu os funcionários, vem conduzindo os funcionários, né, para adaptar a esse novo modelo. Então, isso eu acho que é muito importante, as empresas precisam olhar bastante para isso. Em quanto tempo, em média, é possível ver os primeiros resultados de um projeto de inovação e experimentação? Então, o tipo de método diz que dentro de um prazo de 3 meses, que é a partir do momento em que eu começo a desenvolver ali o projeto, que eu dou o start do projeto, que eu defino as métricas. E depois disso, eu passo os 3 meses e consigo produzir resultado de valor. E meço no final, vejo se as métricas, se os objetivos e resultados-chave foram atingidos. Então, dentro desse ciclo de 3 meses, em geral, você consegue obter já benefícios desse tipo de processo. Porém, quando a gente fala de cultura, eu consigo já na primeira semana obter benefícios, porque eu estou mudando a mentalidade de como eu entrego as coisas, de valor. Então, meu time ele já muda a forma de pensar, a forma de produzir também. Então, nas primeiras semanas de projeto, a gente já tem resultado. No final de 3 meses, a gente tem resultados mensuráveis. E a cada ciclo de 3 meses, a gente tem novos resultados. A gente sabe se alguma coisa deu certo ou não, tem condição de ajustar para poder colocar algo melhor ainda na rua, ou pensar em novos objetivos para a gente poder entregar para as pessoas algo de valor, algo bom. Pri, só complementando também um pouquinho, na tua fala anterior, tu falasse que a gente vai para o usuário, né? A gente faz entrevistas para os usuários. E eu acho que desde o momento em que a gente pensa em qual é o desejo, as necessidades dos usuários, a gente começa a ter insights, não só da solução que a gente está desenvolvendo, mas de outras coisas. Então, esse processo de envolver e escutar, uma escuta ativa do usuário, já traz um benefício de outras possibilidades que não estão muito claras ali no desenvolvimento do projeto. Então, por mais que não seja código, não seja uma solução pronta, tem várias outras oportunidades que surgem no meio do processo. E como essa questão do ciclo curto é importante, né? Que a Priscila está trazendo. Ela citou ali objetivos, resultados, né? O OKR. Então, tem outra ferramenta que a gente não citou o nome aqui, mas normalmente a gente vai trazer um MVP, que é esse produto mínimo que a gente vai procurar fazer ali em 3 meses. Mas o quanto mais eu puder encurtar o ciclo de verificação da hipótese é melhor. Se eu faço isso semanalmente, como ela trouxe, se eu tiver um projeto, ainda assim que ele vá durar 1 ano, que está previsto para 1 ano, ainda que eu esteja fatiando, eu vou fazer essa verificação 52 vezes no ano.
Agora, se eu fizer essa checagem só uma vez por mês, só 12. Agora, se a gente fizer como antes, que era um projeto de 2 anos, e eu só verificava depois que eu colocava na rua, é uma vez a cada 2 anos. Então, a chance que você tem de verificar a sua hipótese é nenhuma, né? Porque aí, o que você já fez, você já investiu, você só vai saber se deu resultado ou não. Então, é só para trazer um exemplo do que é esforço e o que é resultado, né? A gente antes era medido pelo esforço, então eu recebia um projeto para fazer, eu entregava aquele projeto. E dado que a gente era medido pelo esforço, não tinha ninguém muito preocupado se aquele projeto... E aí, qual é o resultado? Não, o resultado tá aí, eu entreguei. Mas não é entrega. E aí, alguém está usando? E às vezes você tem um produto dentro da empresa, dentro da instituição, que não tem uso, ou que ele não vende. Né? E aí tem outra preocupação, a gente não para nem para avaliar se eu preciso desligar aquilo, eu preciso tirar aquilo da minha estrutura, dado que eu errei. Está um pouco tardio, mas ainda assim era importante porque eu também estou praticando Lean, estou tirando aquilo pelo menos da minha estrutura. Mas é algo que comumente os times não fazem, né? Quer dizer, times ágeis procuram fazer, mas anteriormente a gente não fazia. Então o ciclo curto é importante em várias vertentes no dia a dia de um time ou de uma instituição. Eu acho que também a coleta métrica é importante, né? Antes a gente tomava algumas decisões no achismo, né? Eu acho que o usuário vai precisar disso e a gente não coletava métricas de uso. A partir do momento que a gente tem dados, a gente toma decisões importantes baseados em fatos. Então, acontece isso quando a gente está muito na fase de growth, né? Que a gente está coletando, o produto já está na rua e a gente faz, é melhor a gente investir na feature A ou na B. Vamos na B, que ali o usuário está gastando mais tempo ou está gastando menos tempo. Então, está embasado. Né? Tem a dor ali tem a do dor usuário, envolvida nisso. Muito bom. Que excelente papo, né? Assim, eu sempre digo o quanto que a gente sai grande, assim, depois dessas conversas, porque a gente aprende muito, né? E esse foi um papo muito instrutivo, inclusive. Eu queria demais agradecer a presença de vocês todos, né? Felipe, Rodrigo, Carlinhos, Pri, sempre bom, inclusive, vê-la aqui, né? A gente nessa interação remota. E queria pedir para que vocês pudessem trazer suas mensagens finais para os nossos amigos ouvintes. Começam lá por Pri, inclusive, que está lá nesse horário, porque a gente está gravando aqui na parte da tarde, pessoal. Pri tá à noite, né, por lá? Tá à noite aqui. Mas, assim, o ideal seria que todo mundo investisse tempo agora em testar a hipótese, é o que eu digo, é testar aquilo que vai colocar na rua antes de colocar, porque todo mundo só tem a ganhar. O usuário participa do processo, ele vê o que está sendo desenvolvido, ele tem chance. Então, eu acho que a mensagem é essa: aplicar e usar, investir em desenvolvimento ágil e trazer o design para dentro dele ajuda bastante na construção de produtos de valor digitais, físicos e, enfim, engrandece muito tanto o time, a cultura, chega mais às pessoas, como aquilo que a gente entrega na ponta. Se eu puder trazer uma, eu acho que importante conecte-se o quanto antes com o cliente. Então, essa proximidade, essa validação com ele, a gente se perde às vezes no nosso dia a dia, mas ter a conexão contínua com o cliente, essa é importante, eu acho que aí vai achar o resultado. Queria agradecer o papo, acho que foi excelente aqui. E para as empresas, assim, patrocine esse tipo de ação, tá? Dê possibilidades ao erro, dê possibilidades para essa experimentação. Conecte-se com o usuário. Então, são 3 pontos assim que eu acho que são fatores para que uma solução tenha sucesso, né? Experimentação, o usuário e dar o patrocínio para o time, autonomia. Bom, eu vou ficar com a fala então para os times ágeis, né? O pessoal já falou um pouquinho aí das outras coisas que a gente comentou. Eu fico com a mensagem para quem eventualmente está assistindo, a gente está aí num time ágil. Acredite, é muito mais importante a gente focar em entregar valor sempre, em ciclos curtos sempre, em qualquer coisa que a gente faça nos times, e também sempre pensar em melhoria contínua do produto que a gente constrói e do processo do nosso time. Então isso vai ser sempre mais importante do que saber se a gente faz A ou B referente a framework ou metodologia ágil, tá? Acreditem, é possível se considerar um time ágil e a gente não conseguir fazer nenhuma dessas 3 coisas. Mas também a gente pode fazer essas 3 coisas e não se identificar com nenhum framework ágil. E isso é mais importante do que o framework, tá bom? Excelente, pessoal. Os insights aqui trocados foram riquíssimos, inclusive.
Se você gostou desse episódio, siga o CesaCast no seu player favorito, compartilhe com quem se interessa por inovação no setor financeiro. No link da descrição desse episódio, vamos deixar alguns conteúdos ricos sobre inovação no setor financeiro, como o nosso infográfico, O Futuro dos Pagamentos, no qual trazemos dados atualizados e tendências para instituições financeiras que querem inovar. Além disso, vamos também deixar aqui os links dos perfis dos nossos convidados. Claro, quem quiser continuar entendendo como o Cesa pode contribuir para a estratégia de pesquisa, experimentação, desenvolvimento e inovação, também pode conversar com os nossos especialistas aqui na descrição. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. Se tiver alguma sugestão, um comentário a fazer sobre o assunto, ou até mesmo uma crítica, chega mais. Manda um e-mail para a gente no podcast@cesa.org.br ou nos procura nas redes sociais. Bora, Dali? Até mais!